Entre com velocidade correta. Ah, Madelmo, o que é velocidade correta? Velocidade correta é aquela que você não vai escapar na curva, que a moto não vai sair debaixo de você na curva e que você não vai conseguir corrigir a trajetória na curva. Né? E isso que eu falei são as velocidades incorretas. É o contrário. Velocidade correta é aquela que você corrige sua trajetória se for necessário, que você consegue frear sem cair, tá? E você consegue desviar de qualquer coisa que de repente apareça inesperadamente na curva. Por exemplo, um buraco. Aí você vai ficar olhando para o buraco? Não, você já sabe que não pode. Ah, um buraco, pum, tem que desviar. Eu tenho um exemplo meu para te contar, tá? Eu não caí. Então, vamos só falar o próximo aqui, que eu já vou contar o que aconteceu comigo. Olhar sempre adiantado, sempre olhar lá na frente, tá? Eu tive sorte. Não tive, eu estava em primeiro lugar. Na verdade, a gente estava em 3, fazendo uma viagem de Caconde para cá, se não me engano. A gente tinha ido até a represa lá de Furnas e estava voltando. Dia normal, claro, numa reta, e eu estava a 100 por hora, eu acho, que era uma pista simples, né? Não era dupla. E eu estava com uma Shadow. Você sabe que Shadow é um inferno para mudar a trajetória na reta, né? Moto custom, para você mudar a trajetória na reta é muito difícil. Mas eu, como tinha muita experiência, eu tinha um outro amigo meu que estava atrás, né? Os dos de trás assustaram, porque eles se safaram com facilidade. Por quê? Porque foi uma coisa esquisita. Eu sei que era um horário do dia em que eu não enxerguei os buracos, mas tinha uma sequência de buracos, e não, na estrada inteira, lado a lado, não tinha onde passar. Rapaz, eu tinha ou tenho ainda um pouco de força no braço. A Shadow é pesadíssima. Quando você está em velocidade, ou qualquer moto custom, em velocidade, para você mexer o guidão é pesado. Ele fica pesado. Por quê? Por causa do caster, da inclinação. A inclinação do garfo, né? Vamos pôr lateral aqui, ó. A inclinação de uma moto esportiva é assim, ó, desse jeito aqui, nessa direção. Então, 22, 23 graus, 25 graus. De uma moto custom, é aberto desse jeito aqui, ó. Então, aqui, para você fazer esse movimento aqui, na hora que você mexe o guidão, é uma coisa. Agora, aqui, para você fazer esse movimento aqui, é uma outra história. Em velocidade, então, pior ainda, tá? O efeito giroscópico atua de maneira ferrada na roda. Então, o que que acontece? Cara, eu juro por Deus, eu não caí em nenhum buraco. Era mais ou menos uns 10 metros de buraco no sentido da estrada, pela estrada toda dos dois lados. Eu fiquei em pé nessa Shadow e eu desviei de um por um de todos os buracos, mas eu nunca olhei assim para desviar, eu estava olhando ali na frente. Eu vi os buracos chegando e ia desviando. Eu não caí em nenhum. O cara que veio atrás, ele estava com uma... Na época, essa Shadow foi minha primeira moto custom, né? Consegui tirar 0 na época. Mas ele estava com uma moto com motor Ducati, tá? E era feita pela Suzuki. Eu esqueci o nome dela agora. Uma moto sensacional, muito boa mesmo. E aí, cara, ele desviou. Lógico, a moto dele era um pouco mais fácil para isso, né? O que vinha atrás também estava com uma moto da Cagiva. A Cagiva, pronto, os dois estavam com Cagiva. Ele estava com a Cagiva 900 e o outro com a Cagiva 500. Os dois desviaram porque viram que eu estava... o que eu passei. Aí, pô, quando na primeira parada, esse amigo meu, ele se chamava Roberto, bateu a mão nas minhas costas assim e falou: Adail, olha, sinceramente, eu não entendi como é que você conseguiu desviar e não caiu em nenhum daqueles buracos com uma Shadow, né? Mas que sabe o que é isso? É prática, é experiência, tá? E eu consegui realmente passar sem cair. Então, aplicação na vida real, cara, na rua, sempre lembrar, na estrada, na rua, onde você quiser, curva exige antecipação. Reduza antes da curva. Olha, eu nem estava numa curva, eu estava numa reta. Mas um problema de temperatura no asfalto, às vezes, cria uma miragem, que está tudo reto, e não está. Você só vê em cima. Entre com velocidade correta. Então, na curva, cara, você está a 110, fala, pô, mas essa curva aí, será que 110 eu faço ou será que eu passo reto? É melhor reduzir para 80. Reduza para 30 se for necessário, mas não vai me cair, né? O correto é isso.
olhe sempre adiantado, para ver ali na frente. Eu vi os buracos uns 10 ou 15 metros na frente só, que quando se dissipou a miragem. Não sei se vocês já viram isso, a miragem em dia de calor, o ar quente sobe, ele cria uma superfície lisa, principalmente se for escura. E aí você acha que está tudo em ordem, quando você vê, não está. É a mesma coisa quando você entra numa sombra de uma árvore na estrada, e você descobre que ali no meio daquela sombra tem um buraco desse, nem cabe na tela, desse tamanho. Mas tem que desviar na última hora, porque você está vendo, está tudo em ordem, de repente aparece aquilo. 10 metros na sua frente, você está 110, 120, e aí? Tem que desviar. Não tem jeito, senão se arrebenta. Então tem que tomar muito cuidado. Então, cara, isso aqui é prática, tá? De estrada, e não é teoria de pista. Tá? Não é aquela história que eu li na internet e estou contando aqui para você, não. Já aconteceu um monte de coisas comigo, né? Esses vários anos aí. Embora eu vou repetir o que eu disse na outra live. Eu só sofri 2 acidentes de moto na vida. Uma porque o pneu furou, eu fiquei em cima dela até o momento que não deu mais. Foi na estrada. Não aconteceu nada nem comigo, nem com a moto. Depois que o pneu furou, a moto caiu. Ela caiu no chão, a hora que eu consegui sair dela, eu saí correndo para o acostamento. Né? Porque eu sei lá se vem carro atrás. Era pista simples da estrada de São Carlos, Ribeirão Preto. Então, depois que eu saí, eu estava com garupa. Nós dois saímos correndo para o acostamento. Aí olhamos, não via nenhum, não, vamos lá pegar a moto e tirar. Voltou na caçamba de um caminhão, né? De cal. Ela era vermelha, era uma turuna vermelha, a mesma turuna. Voltou branca para casa. Né? Fazer o quê, né? E a outra vez eu estava em primeira, esperei, eu estava parado no sinaleiro, eu e mais um carro, esperando o sinaleiro abrir. O sinaleiro deu amarelo, engatei primeira, deu vermelho, eu saí devagar, o carro saiu devagar, né? Num tempo diferente de hoje, né? Lá em 79, 80, por aí, o pessoal era mais tranquilo. Então, eu saí devagar e tal, tranquilo, e vinha vindo uma Brasília, olha, era uma Brasília na época. Vinha a nada quilômetros por hora. Falei, tá parando, né? Claro, o sinal fechou, ela também estava assim, como uma pessoa andando. E tinha um senhor idoso, assim como eu hoje, dirigindo, mas doente, tinha tomado um monte de remédio, e o cara estava meio dopado, ele não viu nem que tinha sinaleiro. E ele cutucou, assim, a 1 centímetro de acabar o meu escapamento, porque a hora que eu vi que vinha, eu acelerei, mas não deu tempo nem de acelerar. Ele cutucou ali, a moto saiu de baixo, com as 2 mãos no chão. Mas eu, como sou um cara, assim, vou chamar até de medroso, eu piloto vestido. Quase sempre, dificilmente você vai me pegar pilotando sem luva, ou sem uma blusa, um casaco, uma coisa assim. Eu estava vestido, cara, como se fosse viajar. E foi a minha sorte. Então, a luva comeu até a pele da mão, porque foi no asfalto com as 2 mãos no chão, você imagina. Esse senhor, infelizmente, um mês depois ele faleceu. Ele não conseguiu nem terminar de pagar o meu estrago, ele não terminou. E o filho dele não honrou também, então foi uma coisa muito chata, muito desagradável. A morte dele e também o que aconteceu comigo, né, por conta dele. Mas fazer o quê? É a vida. Então, isso, como vocês estão vendo, é experiência de estrada, é de quilômetros e quilômetros rodados por aí, né? Não é teoria, assim, só teoria que eu vi na internet, na pista você faz assim, na pista. Não, não é isso, tá? É prática mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, conclusão. Não é uma conclusão que acabou, não, tá? Conclusão, olha só. Curva segura começa no olhar e termina com o corpo relaxado. Deu para perceber, né? Tem que ser assim, cara. Senão, não dá certo, tá? Vamos ver o próximo slide. Agora é o seguinte, pessoal. Na vida real, é assim que funciona, tá? Na teoria de alguns grupos de motociclismo que eu vejo por aí, eu leio cada barbaridade que eu entro às vezes e corrijo, aí o cara fica até bravo, mas o que eu vou fazer, cara? Não dá. Tem umas teorias assim que eu não sei de onde os caras tiram. Que é que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo com a moto, não sei. Cara, é uns negócios malucos. Então, na verdade, não é assim que funciona, né? É como aquele motociclista, tá? Tá me dando até soluço agora. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, pelo menos. Eu fui buscar água lá.
ver se passa. Bem, então, por exemplo, tem aquele motociclista que dia sim, dia não, ele lava a moto. Aí o cara põe lá, né? É pior que moto samambaia esse, porque ele anda com a moto e lava, anda com a moto e lava, é uma loucura. Tem dia que é assim, tem dia que é uma semana, não tenho nada contra, tá? Se você faz isso, é um problema seu. Mas aí o cara põe que precisa lavar com isso, com aquilo, com não sei o quê, com não sei o quê. Eu entro e falo, a primeira coisa, não precisa lavar. Não precisa lavar tanto assim. Você gosta de lavar, você até lava. Eu tenho moto, tá? Eu tenho moto que se eu lavei, a Ducati que o Kleber comprou, a Ducati que o Kleber comprou, durante os 20 e poucos anos que esteve comigo, se eu lavei 5 vezes. Mas daí, mas tua moto estava encardida. Não estava. Por quê? Porque eu limpava ela. Você não precisa lavar com água o tempo todo. Moto é um poço de aço e de ferro. Você joga água todo dia nela, vai apodrecer. Simples assim. Eu já vi esportiva apodrecida. Não porque o cara lavava, porque ele deixava no quintal, embaixo de uma capa plástica. E aí ficou lá um mês, porque choveu o mês inteiro. Sabe o que aconteceu? A umidade por baixo fica presa dentro da capa, apodreceu a moto inteira. É uma coisa inacreditável. Isso também lá atrás, nos anos 70, em que a qualidade dos materiais era péssima, né? A Turuna, por exemplo, ela vinha de fábrica com ferrugem dentro do tanque. Só para você ter uma ideia. É uma coisa de doido. E vinha sem aquela banda de borracha que a gente põe dentro da roda para proteger a câmara de ar. Então, a roda enferrujava por dentro e furava a câmara de ar. Olha só. Então, só para você ter uma ideia de como que é realmente que a coisa funciona na verdade, tá? Então, é importante a gente aprender corretamente as coisas para não fazer besteira, porque senão depois não dá certo. Agora, então, que eu já concluí essa parte, quer dizer, mostrei para vocês, eu vou falar de uma coisa que o Carlos escreveu aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que o Carlos escreveu em algum lugar aqui. Vamos ver. Espera aí. Cadê o Carlos aqui? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Você vai ensinar aquele famoso toque no guidão para o lado contrário antes da curva? Você sabe o que é isso que ele quis dizer? Quando você vai fazer uma curva para a esquerda, dificilmente, é quase que automático isso. Dificilmente você vira o guidão para a esquerda na estrada. O que você faz é dar um toquinho para a direita e aí a moto inclina para dentro. Tá? E aí você vai mantendo a inclinação, que nem o cara está fazendo ali, ó.